Daí, pessoal, mais uma resolução. Sendo A, B, C e D números reais e positivos, determine a imagem e o período da função f de r em r dada por f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Na realidade, são aí, né, os parâmetros de translação dessa função trigonométrica. Deixa eu colocar aqui para ti, então, a função f de x, ela é a mais b vezes seno de cx mais d. Ok. E aí ele quer a imagem e o período. Vou começar com a imagem e vou partir do princípio seguinte, ó. Eu vou transformar este argumento aqui, ó, num ângulo mais simples. Então eu vou dizer para ti assim, ó, que supondo, né, se eu tenho que cx mais d é igual a um certo ângulo θ, então a minha função f de x assume esse aspecto, a mais b vezes seno de θ, né? Eu substituí cx mais d por θ, então a mais b que multiplica seno de θ. O seno de θ, né, como é um ângulo só aqui, ó, o seno de θ tu sabe que varia entre menos 1 e 1. Então eu vou escrever isso, ó, que seno de θ varia desde menos 1 até 1. Ok. Mas o que eu tenho na função não é simplesmente seno de θ, é a mais b vezes seno de θ. Então, para eu produzir, fazer aparecer um b aqui, ó, porque eu quero a imagem dessa função aqui, ó, a mais b que multiplica seno de θ. Então tem que fazer aparecer esse b multiplicando. Então, para eu fazer a aplicação desse b aqui, ó, b vezes seno de θ, eu multiplico aqui também, ó, 1 vezes b, e aqui menos 1 vezes b. Então eu vou ficar com menos 1 vezes b menos b, b que multiplica seno de θ, e 1 vezes b, b. Ó, então já apareceu aí o b. Então, se fosse b vezes seno de θ, a função varia de menos b até b. Mas aí tem esse a aqui, ó. Então eu quero produzir, quero que esse a apareça também. Então eu vou somar um a aqui no meio, ó. A mais b vezes seno de θ. Então, se eu acrescento esse a aqui, ó, somando esse a aqui na frente, eu também tenho que acrescentar aqui. Então fica b mais a, e aqui fica menos b mais a. Organizando isso melhor, eu tenho que a função, então, aqui, ó, a mais b vezes seno de θ, ela varia de a menos b até a mais b. Então está aí a imagem. A imagem dessa função f é o intervalo desde a menos b até a mais b. Ok? Então está aí o procedimento para a definição da imagem. Agora, quanto ao período. Bom, essa função seno aqui, ó, seno de θ, varia entre menos 1 e 1. Então, quanto à imagem dela. E essa função aqui, seno de θ, ela tem um período normal igual a 2π.
Então vou por aqui, ó, seno de θ tem período igual a 2π. Ok. Então dá para dizer que o seno de θ varia de 0 a 2π. Bom, o que é o seno de θ? Lembra? θ é cx mais d. Então eu vou dizer que cx mais d aqui não é o seno de θ, né? Aqui é só, deixa eu voltar aqui, ó. O ângulo, né? O ângulo θ é que varia, né? Entre 0 e 2π, né? É o valor do ângulo. Então eu substituo o θ por cx mais d. Estou pegando daqui, ó. θ é cx mais d. Então cx mais d varia de 0 a 2π. E aí eu quero isolar o x, né? Quero isolar o ângulo. Então para isolar o x, o que eu faço aí? Eu tenho que me livrar desse d. Então aqui eu vou fazer, ó, cx mais d. Vou colocar outra cor aqui, acho que vai ficar mais interessante. Menos d. Para eu poder cancelar esse d do meio. Para eu fazer isso, eu acrescento menos d no lado direito, aqui da desigualdade. E também acrescento aqui 0 menos d também. Então eu não altero essa desigualdade aí pelo acréscimo de menos d em todos os termos. 0 menos d dá menos d. Aqui eu fiquei c mais d com menos d cancela, eu fico só com cx no meio. Ok. Aqui fica 2π menos d. Ok. Agora eu quero me livrar desse c aí. Para eu me livrar desse c, o que eu faço? Eu vou dividir por c. Então cx, olha só. Eu vou dividir por c. Porque aí c cancela com c, me sobra só o x no meio, que é o que eu quero. Para eu fazer isso, eu tenho aqui menos d sobre c. Por aqui, da mesma cor. Ó, menos d sobre c. E aqui eu tenho 2π menos d também dividido por c. Dividir todos eles por c. Aí eu vou cancelar aqui no meio, ó, c com c. Ficou o x no meio, que é o que eu queria. E aí a variação desse período vai de menos d sobre c até 2π menos d sobre c. Tá, e aí, o que é período? Período é o intervalo, né? Então o período, vou colocar aqui, ó, o período da função, vou pôr assim, ó, é desde menos d sobre c até 2π menos d sobre c. Então se eu quero o tamanho do período, eu tenho que fazer o que? A diferença, né? Então o período fica igual a 2π menos d sobre c menos, aí menos com menos vai dar mais depois, né? Menos o menos d sobre c. Ok? Ó, é esse aqui, ó, que é o último, menos o primeiro. Né? Eu quero saber o tamanho dele. Se ele varia de menos d sobre c até 2π menos d sobre c, o tamanho desse período é o que? Este menos este, um menos o outro.
E aí isso, o MMC é o mesmo, né? É C. Aqui eu tenho 2π. Aqui menos D. E aqui menos com menos dá mais D. Vai cancelar menos D com mais D. E aí o período dessa função é igual a 2π sobre C. Então essa questão é bem interessante, né? Porque ela mostra a dedução, né, dessas duas expressões aqui, ou dessas duas situações que são bastante empregadas no esboço dos gráficos trigonométricos, que a imagem é dada a partir do intervalo de a menos b até a mais b, e que o período da função seno e cosseno é igual a 2π sobre c. Então, se tu observar nessa lista de resoluções aqui, tem outros exercícios aí que são a aplicação prática disso. Então isso aqui é uma espécie de teoria ou da dedução da teoria empregada nas resoluções. Então agora tu vai observar aí outros exercícios, procura aí os exercícios que fala sobre translações de gráficos, todos que tiverem translações de gráficos no enunciado, no título do vídeo, tu vai ver que eu emprego para resolver essa situação aqui, ó, que a imagem varia de a menos b até a mais b, e que o período é igual a 2π sobre c. Então essas informações que eu uso lá nas resoluções, elas decorrem dessas deduções aqui averiguadas neste exemplo, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.